Altamira do Paraná, o município mais distante da sede da diocese por acesso rodoviário. O município foi instalado oficialmente em 1º de fevereiro de 1983. Em 15 de junho do mesmo ano, Altamira mudou de nome para Altamira do Paraná, porque já existia um município no Pará com o mesmo nome. Em Altamira está a paróquia Nossa Senhora Aparecida, fundada em 9 de agosto de 1975, um marco histórico e espiritual para a cidade. Em seus primeiros passos, a comunidade foi guiada pelo padre Antônio Cleta, um sacerdote de origem polonesa que lançou as sementes da fé na região. Ao longo das décadas, a igreja cresceu, acompanhou o desenvolvimento do município e fortaleceu sua atuação evangelizadora. Atualmente, a paróquia está sob os cuidados do padre Joaquim Bernardo da Rocha, seu atual pároco, que continua conduzindo o rebanho com zelo pastoral. A paróquia conta com 10 capelas integradas. Essas comunidades mantêm viva a devoção à padroeira, unindo todo o povo altamirense. Como Maria, apressados caminhemos. Na verdade, eu estou aqui a segunda vez, né? Estive aqui já do ano 90 até o ano 2099, né? E agora eu voltei, depois de 22 anos eu voltei, agora já em 2020 agora eu voltei de novo, pedido do bispo, e estamos aí levando, né? Quando eu cheguei aqui em 90, era Laranjal junto, né? A paróquia São Pedro Laranjal também pertencia aqui, ainda não era paróquia, era comunidade, e lá me parece que tinha 22 comunidades e aqui 16, então a gente atendia as duas. Mas era uma época muito difícil, porque as estradas eram péssimas, carro para a gente visitar as comunidades era um Fusca, foi preciso de arrumar tudo, porque o Fusca também estava estragado. E a gente começou a montar as pastorais, principalmente na área catequética. Por exemplo, catequese de adulto, nós começamos naquela época, me lembro até hoje, na paróquia inteira, foi uma catequese de adulto de 382 adultos que não eram crismados, muitos nem batizados eram. Depois o padre Afonso foi ordenado, veio trabalhar comigo, me ajudou muito nessa catequese, na formação de catequistas. E nós fomos assim organizando as pastorais. Depois o bispo tirou ele, levou lá para o Pinhão, depois foi lá para o Rio Bonito. E eu continuei aí, formando as pastorais, né, movimento. Depois saí, quando eu fui embora, aí veio o padre José Rodrigues, que estava no Pinhão, a gente buscou, ele veio para cá. E ele continuou as pastorais, né? Depois veio o padre Agenor, também. Depois veio o padre Gilson, muito pastoralista. Depois veio o padre Paulo e aí eu voltei. Mas as pastorais, elas têm aqui a pastoral da família, pastoral da juventude, pastoral da comunicação, a catequese em todas as áreas, né? E pastoral do idoso. Então, temos as pastorais principais, nós temos. Sim. Só que muitas não têm, até porque o município de Altamira é poucos habitantes, não é muitos. Estamos aí hoje uma população entre 3.800 a 4.000, né? Em toda a extensão rural e urbana e tudo, né? E nós temos muita dificuldade em lideranças. Sim. Até porque as pessoas que têm maior formações escolar vão mudando. Vão procurando serviço em outros lugares. Vai ficando, como se diz, os mais idosos. Sim. E às vezes tem dificuldade. Mas com a graça de Deus, aquilo que é possível, tudo caminha bem, sabe? Apesar da distância daqui em Guarapuava, isso dificulta a formação. De repente as pessoas querem ir, mas trabalham no banco, outra hora professor, sabe? Aí marca os encontros lá e as pessoas não conseguem se deslocar porque tem o serviço, né? Então fica difícil. E devido à distância que é daqui a Guarapuava, aqui por dentro dá 201 quilômetros, aliás, 204 até a Catedral, e até o trevo dá 200. Passando via Iretamas por lá, via asfáltica, vai dar 275 até a Catedral. Sim. Então, veja bem, é 3 horas de viagem, 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar. Então não é muito fácil a gente trabalhar as pastorais aqui na Altamira. Então exige muito da parte do padre também essa ajuda, porque se for esperar só de mandar para lá e para cá, aí dificulta.
Nossa comunidade. Então, a nossa comunidade, eu acredito, né, pelo que eu venho, eu sou hoje o coordenador aqui da PASCOM, então a gente acompanha bastante, né, vários trabalhos e para mim, tipo assim, a juventude é uma juventude como a comunidade já é unida, a juventude que vem, né, que está vindo, é unida. A gente acompanha os grupos de jovens, a vontade, né, é uma coisa da nossa cidade. Eu falo muito que a nossa cidade é uma cidade abençoada, sabe? Porque é um povo muito hospitaleiro e isso é passado, né, de pai para filho. E, tipo assim, a juventude hoje vem na igreja, participa, a gente tem bastante jovens participantes, então eu tipo assim, eu fico muito feliz, né, porque o futuro da nossa comunidade são os jovens, né, e esses jovens crescendo na fé é maravilhoso, né, para a nossa comunidade, então eu vejo muita esperança nisso, né. De Altamira, o pessoal participa bastante. Olha, aqui em Altamira, devido à migração, que igual o Padre Joaquim a gente tem comentado, é um povo mineiro, né, praticamente, que colonizou aqui, né? E o povo mineiro é muito religioso, né? Então, herdou essa religiosidade do povo mineiro. Eu não sou mineiro, né, mas a gente reconhece que o povo mineiro é religioso e a Altamira herdou essa religiosidade. O povo é bem participativo, bem religioso mesmo. É um povo religioso. Já trabalhei em várias paróquias, né? Não menosprezando outro povo, que também são religiosos bastante, né? Sim. Mas o povo de Altamira, eles têm algo diferente. Por exemplo, a questão da comunicação, da participação, a alegria, a espontaneidade. O povo de Altamira, todos os padres que passaram aqui levaram essa marca. É um povo muito hospitaleiro. E um povo, quando se une para rezar, eles rezam. Não fica aquele povo, sabe, meio tímido. Não, parece que é um povo muito aberto. Sim. Porque aqui tem baiano, tem mineiro, tem paulista, tem italiano, tem polonês, né? Tem alemão, tem uma miscigenação muito grande aqui, né? Sim. E o povo aqui, sabe, tem essa qualidade, essa mistura de etnia. O que acontece? É um povo que se conhece. Por eles se conhecerem, acaba a tal de timidez e isso, o reflexo vem na comunidade, na participação. Tem de falar, eles falam, tem de cobrar, eles cobram, né? Tem de pedir as coisas, pede. E na hora das orações, a parte espiritual, é um povo que reza bastante, dá gosto de ver, né? Celebrar a missa aqui parece que é diferente, né? Parece que é diferente, sabe? Inclusive os bispos, quando vieram na visita pastoral, Dom Giovanni principalmente, né? Esses dias atrás, ele conversando com ele, mas me leva um dia na Altamira, nem que seja para ficar sentado na frente do altar olhando para o povo. Porque quando ele veio aqui na visita pastoral, Laranjal era juntos, ele ficou aqui 15 dias, né? Nós visitamos todas as comunidades e ele ficou apaixonado por Altamira, né? Depois veio os outros bispos, agora o Dom Hamilton veio pouco tempo aí, também gostou muito. Mas o povo aqui tem algo assim que, como se diz, que motiva a gente mais do que outras paróquias. Que maravilha. Considerando assim a nossa comunidade, eu acho que nós temos pastorais num número bom, nós temos diversas pastorais, todas atuantes, e o que eu considero muito positivo é assim que existe uma colaboração, é recíproco. Se você assim precisa, não existe mais aquela minha pastoral, o meu movimento, uma tomada de consciência de que a pastoral é um recurso para evangelizar. Igreja, ela está na minha pastoral, na pastoral do outro. Então eu considero que as nossas pastorais têm sido importantes, são importantes e se ajudam. O trabalho foi fácil. Só que a nossa diocese é aquilo que vocês viram, já conhece há anos, Deus tempo não poder. É uma diocese muito missionária, muito missionária. Você pega essas paróquias no interior aí, os padres precisam ter esse espírito missionário. Se você for olhar do lado financeiro, não é fácil de manter essas paróquias no interior. É muito difícil, porque a situação econômica do povo é fraca, né? Uhum. Ou seja, aqueles que mais têm, os que menos participam, né? Sim. Então, os que mais participam são as pessoas mais humildes, que têm menos condições de vida. Então, eles ajudam, mas na medida do possível.
Então, olhando por esse lado, não é muito fácil. Então, o padre tem que ter um espírito de desapego, né? Humildade, saber aonde gasta cada centavo e valorizar também. Porque se você começar a fazer as coisas, jogar dinheiro fora, de repente você não sobrevive. Por exemplo, agora nós estamos nos trabalhando aí, só esperando os engenheiros aprontar a planta para nós mexer nessa igreja. Ela vai passar por uma transformação. E nós já temos um pouco de dinheiro, mas vai dar muito trabalho. Até o bispo já queria, esses dias atrás, me consultou, no caso uma transferência, eu falei, segura um pouco, para ao menos a gente dar essa pegada, né? Essa, como se diz, esse começo. O início, né? Desse começo arrancado, que aí quando vier outro padre, ele dá continuidade. Porque aqui não é muito fácil, né? Olha, eu considero assim que a missa de primeira Eucaristia e Crisma são um momento também muito bonito na nossa comunidade. E a nossa comunidade, os nossos paroquianos são muito devotos. E estes momentos é um momento assim de muita festividade religiosa. Você vê as crianças, os pais se preparando. A semana passada mesmo nós tivemos a primeira Eucaristia e é um momento assim que você se emociona de ver a fé do nosso povo, das nossas famílias. E eu acho assim, então, o momento da primeira Eucaristia e da Crisma, dois momentos fortes, além da celebração da nossa padroeira. Rapaz, eu fui ordenado no final de 88, já tenho quase 37, 38 anos de padre, né? O primeiro paróquio que fui trabalhar foi em Pitanga, paróquio Santanas. Aí era o padre Bessa que trabalhava comigo, aí ele saiu para fazer curso lá em Roma, fazer liturgia, eu fiquei sozinho, aí veio o Clemente como diácono uns tempos, depois veio o padre Neri, aí eu vim para cá, para Altamira. Depois daqui eu fui para Mato Rico fui para Rio Bonito Iguaçu, do Rio Bonito Iguaçu e também uns tempos por Barreiro, que era junto. Fui para lá, ali para o Cantagalo, de Cantagalo fui para Nova Tebas voltei para cá. Né? O senhor é natural de onde? Na verdade, eu sou natural de Apucarana. De Apucarana. Depois foi criado em Nova Tebas, dos 10 anos em diante, e aí vim para cá. Mas o senhor é padre diocesano. Padre diocesano. Então estudou lá no seminário menor? Estudei no seminário menor de 88 a 80. Aí fui para Ponta Grossa. Sim. Fiquei 2 anos no seminário menor. Aliás, começamos o seminário menor comigo e mais 17 seminaristas. Hoje são quase todos padres. Algum padre que esteja atuando, estudou com o senhor na época? Padre Casimiro, naquela época, né? Padre Casimiro era o reitor, Casimiro Lischeski. Hoje trabalha em Ponta Grossa, né? Diocese de Ponta Grossa. Ele era o reitor. Depois, quando fui em Ponta Grossa, encontrei o Afonso, que depois veio trabalhar comigo, que estou padre também, né? E hoje ele depois foi para Rondônia, eu nem sei para onde está, me parece que está no Rio Grande. Né? Então tem muita alegria, muita história, sabe? Mas também muito sofrimento, não foi fácil aqui. Muito trabalho também. A minha profissão, eu sou professora. Sim. E acho que por conta dessa minha ligação com a comunidade, eu sempre fui muito atuante na escola, com uma certa liderança. Eu transferi isso também para a vida de comunidade e vida de igreja. Então, ao longo dos anos, eu vim para cá em 85, eu sempre atuei na igreja ajudando e desempenhei algumas funções. Eu fui catequista, eu fui coordenadora do Crisma, líder da PPI, hoje eu sou coordenadora do Apostolado da Oração e faço parte do COPAI. Sim. Então eu vejo assim que os dons são feitos para serem usados em benefício daquele que nós temos ao nosso redor. E eu vejo um momento assim de que eu me realizo, eu gosto. E às vezes eu penso assim, não vou assumir tal coisa mais não, já está na hora de eu parar. Mas acabo me envolvendo, acabo me engajando e gosto desse trabalho que eu faço na igreja.
Que bom. Então, eu tô sendo suspeito em falar do Padre Joaquim, porque tipo assim, eu amo, né, de coração o Padre Joaquim, além de ser um excelente pároco, né? Ele é um padre que marcou a minha história. Eu sou de 95, né? Primeira passagem do padre por aqui. Ele me batizou, né? Em 2025 eu casei, né? Então ele fez o meu casamento, né, religioso. E agora, 3 meses atrás, ele batizou meu filho. Então, o Padre Joaquim, que eu falo, né? Ele me batizou, me casou e batizou meu filho, né? Então é uma história, é um padre que eu vou levar sempre, né, no meu coração. É um padre muito meu amigo, né? E é uma honra, né, conseguir servir a Deus e estar junto do lado de uma pessoa assim. Em Altamira, de residência mesmo, a gente veio em abril de 1977. Eu já conheço Altamira há um tempo atrás, desde final de 76, por aí, né? Sim. Mas quando nós mudamos, família e mudança, foi em abril de 77. E desde sempre atuando aqui na paróquia. Atuando aqui, trabalhando sempre, né, que possível, né? Hoje mais, digamos assim, mais devagar um pouco eu, né? Ela ainda continua como ministra da Eucaristia e outras ações na igreja. E nesse tempo aí, vocês lembram assim, do que atuaram aqui na paróquia? Eu, como diz o John, falou ali, eu fui um dos que ajudou a implantar assim, a PASCOM, né? Sim. Depois, uma época aí, um longo período, desde primeiro, como diz assim, primeiro período que o Padre Joaquim passou por aqui, eu fui tesoureiro, fui presidente de comissão, né? Festas, assim, a gente atuava todas as festas, né? E fui ministro da Eucaristia também, né? E atuava assim, sempre que o padre precisava, a gente estava ali à disposição. Ela tinha, no início, quando nós chegamos aqui, né? E um pouco antes, tinha uma igreja de madeira do lado aqui, né? Que inclusive eu já vi umas fotos que alguém tem, né? E depois, com a vinda do padre, aqui era o padre, não lembro se era o Nicolau ou Stanislau, que vinha de Palmital celebrar a missa. Depois, com a vinda do padre Antônio Cleta, ele que deu início aí à construção da igreja. O formato praticamente é esse, mudou pouca coisa. Mudou o forro, as colunas, né? Mas o formato da igreja continuou mesmo, de 40, 50 anos atrás. Eu lembro praticamente de todos, quase, né? Primeiro que eu tenho uma lembrança muito forte do padre Antônio Cleta. Depois veio o padre Giovanni, né? Ficou uma boa temporada aqui, uns 10 anos. Com todos a gente teve um bom relacionamento, mas o padre Giovanni foi assim mais íntimo, né? Ele, devido a ser de outra nacionalidade, era italiano, ele sempre estava indo em casa, perguntando alguma coisa a respeito dos costumes locais. Então a gente tinha um bom relacionamento com ele, né? Não que não tivesse com outros, tá? Depois veio o padre Joaquim, o padre Rodrigues, o padre Paulo, o padre Agenor. Enfim, com todos eles a gente manteve, Padre Gilson, né? Fez uma boa caminhada. Uma boa caminhada, sempre respeitando e sempre, digamos assim, ajudando naquilo que fosse chamado e que a gente pudesse ajudar. Sim. É muito bom, é gratificante você fazer algo pela comunidade, porque igreja é comunidade, né? Então, você estando a serviço da igreja, um trabalho, um serviço, outro, você está fazendo pela comunidade. Então, é muito gratificante e, digamos assim, ele faz a gente crescer. Né? Dom Frederico foi o primeiro, acho que foi o primeiro bispo, né? Sim. Eu tenho pouca lembrança dele, né? Porque ele vinha pouco aqui, né? Tá. Aí Dom Giovanni veio algumas vezes, a gente saiu em visita, quando ele vinha em visita pastoral, a gente saía nas comunidades, acompanhava ele, né, tá? Dom Albano, mais ainda, foi o bispo que mais, na minha opinião, assim, foi o bispo que mais participou, assim, de visitas pastorais, né? E daí, devido, assim, a gente interagia mais, né?
Ele vinha aqui, ia lá em casa, jantava, almoçava, a gente saía para as comunidades várias vezes, né? Então, o que mais me cativou, assim, vamos dizer, né? E que eu tenho uma lembrança muito forte é Dom Albano. Pelo caminho vai Maria com o Cristo. Rapaz, a questão da gratidão a gente teria que agradecer meio a parei, né? Mas um dos bispos, sabe, que até hoje eu fico, claro, todos, né? Mas Dom Federico me marcou muito, porque aquela época, quando fui para o seminário em 78, não era fácil, todas as paróquias, não tinha dízimo naquela época. A gente via a dificuldade do Dom Federico em manter a diocese, manter a administração da diocese, e a luta dele para construir, para manter o seminário, não era muito fácil. Então, era uma questão de gratidão também a lembrar dele. Mas temos o Dom Albano, o bispo me ordenou, e tantos outros padres, amigos, pessoal que trabalha nas pastorais com amor. Eu nunca esqueço isso, né? Nós temos aí catequista que passou a vida inteira dando catequese. Essas pessoas não deu catequese só para criança. A Serra Deus deu para a gente também. Sim. Então é uma alegria, sabe? Então eu fico olhando assim, né? Quantas lideranças, quantas pessoas boas que passou na vida da gente, e às vezes a gente, né, passou, pensa que passou, não, mas faz parte da vida da gente. Sim. Né? E a gente fica muito feliz. Desculpa que eu me emocionei. Que bom. Obrigado, padre. Foi muito boa a E nossa eu que agradeço, prosa. estava ansioso por esse dia, né? E esses 60 anos agora que nós estamos comemorando, eu acho que uma coisa que a Igreja de Guarapuava, nós como os padres, temos que agradecer nossas lideranças. Porque os padres passam, fazem o trabalho deles, mas quem segura a igreja é as lideranças. É os catequistas, é os liturgistas, pessoal, os ministros. Eles estão morando, eles que segura. A gente passa, faz o trabalho, vai embora, vem outros. Mas é esse pessoal que é a base da igreja, né? A base da igreja. Então, acho que cada vez mais nós precisamos saber agradecer nossa liderança e pedir a Deus que abençoe e que envie mais operário para a sua messe, né? Eu costumo colocar, até esses dias conversando com o padre Joaquim, né? A gente sempre senta ali, conversa, troca ideias, assim e tal, né? O padre Joaquim perguntou assim, onde que você aprendeu tudo isso? Eu, graças a Deus, eu tive uma catequese lá na minha infância muito forte. Uma catequese, assim, bem firme mesmo, bem tradicional, sabe? Até há pouco tempo atrás eu descobri o endereço da minha primeira professora de catequese. Conversei com elas pouco tempo atrás, né? Lembramos de alguns assuntos, né? Mandei a foto da minha família para ela, né? Ela falou assim, que família abençoada, João. Eu falei, irmã, você faz parte dessa família, que você me educou. Então, voltando assim, tenho que agradecer a todos que participaram da minha vida, né? Minha esposa, meus filhos, né? Enfim, todos, mas a vivência na igreja, assim, o conhecimento, eu tive lá atrás bem forte mesmo. Sim, sim. Olha, eu vim para cá em 85 e desde então comecei a atuar com menos espaço, a nossa igreja, ela dá espaço para todos, acolhe muito bem, mas com menos compromissos, porque eu tinha também família e escola, né? Mas se eu tiver que agradecer, eu acho que uma pessoa em específico eu não tenho para agradecer. O que eu tenho para agradecer é a comunidade toda que me acolheu muito bem. Quando eu vim para cá, era eu e minha família. Eu, meu marido e um filho de 2 anos. Fui muito bem acolhida, mas existe muito forte na minha formação religiosa o exemplo da minha mãe. Então, se eu tiver que agradecer alguém, é ela. Ela era uma pessoa muito dedicada à igreja, era catequista, era pessoa que lá no sítio, na comunidade, ajudava o padre a registrar os batizados, enfim.
e me encaminhou assim para a igreja, catequese e movimentos de cruzada. No meu tempo era uma cruzada, uma fita alaranjada aqui. E então, se eu tenho alguém para agradecer, especificamente é ela, que foi a base da minha formação, tanto pessoal quanto religiosa, moral. Foi uma pessoa assim que foi importante para a minha formação no geral. Então uma igreja que eu espero para os próximos 60 anos, é uma igreja que cria uma conexão. A gente vive momentos, né, de transições. Eu vejo assim, hoje os jovens, né, é a era da tecnologia, né, a era da inteligência artificial, e eu vejo assim, que a gente tem que criar conexões, né, conexões com os jovens, arrumar certas, como que eu vou te dizer assim, certos caminhos para atingir, né, esses jovens, conseguir evangelizar de uma forma, né, mais moderna, não sei te dizer, porém, né, igual eu te falei, a nossa comunidade em específica, né, é uma comunidade que acolhe muito bem, né, é uma comunidade que o pai, né, ele é muito religioso, e o filho, por exemplo, o meu, eu falo, né, o meu desde quando nasceu, está dentro da igreja, como filho dos outros pais. Então eu espero, eu tenho muita esperança, né, que isso vai trazer muitos frutos, né, para a nossa comunidade e para a nossa diocese, né, que está fazendo 60 anos. Isso é uma bênção de Deus, né? Como Maria, apressados caminhemos, e a Jesus Cristo com ardor nós seguiremos. Aqui eu sinto em casa, né? Sinto em casa, tranquilo, quando saio para fora, principalmente fico louco para voltar para casa. Saio pela rua aí passeando, fazendo caminhada, visitando as famílias, dando a benção, vendo os doentes. Chego em qualquer casa, aí a primeira coisa que eu faço, bom dia, boa tarde, eu vou na garrafa de café, né? Até porque já tem quase 20 anos de Altamira, o povo me conhece tanto, eles já sabem. Ou seja, conhece o meu jeito e não tem esse negócio de tomam benção, me respeitam e eu respeito eles, mas é como se estivesse na minha casa quando eu vou na casa dos outros, sinto bem à vontade, né? Isso é muito bom, sabe? A gente fica até, como se diz, um pouco meio sem vergonha.